Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu recentemente não passei muito bem, até me atrasei um pouquinho aí nas gravações, mas espero colocar tudo em dia para que não haja nenhum problema aí nenhum dia, tá bom? Bom, hoje a leitura vai ser em Levítico 19, 20, Salmo 55 e também Lucas 11. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua bênção, teu cuidado sobre a nossa vida, mesmo quando estamos doentes, quando algo que não desejamos vem sobre nós, o Senhor está atento e o Senhor cuida de nós em tudo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a minha vida, a minha saúde e também cada um dos meus irmãos. Possamos estar firmes nessa jornada de lermos a Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Deus que fale ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura de Levítico 19. Esse já está até no título aí, né? O 19 e o 20 vai trazer algumas leis que já passaram, né? Ou seja, coisas repetidas, tá bom? Então, mais uma vez, teremos que ter paciência para a gente ler tudo isso, tá bom? O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Lembra que eu disse no início que o livro de Levítico é um manual de santidade? Então tá aí. O motivo pelo qual Deus deu as suas leis é para que os seus filhos sejam santos como Ele é santo. Versículo 3: Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha que interessante essa lei em relação ao que sobrava, ao que caía, que poderia ser utilizado pelos pobres e estrangeiros que ali estavam, né? Como aplicação prática, a gente poderia ter também em mente isso, ter sempre um resíduo, ter sempre um excedente para poder compartilhar com aqueles que são realmente pobres, estão famintos e precisam de ajuda, né? Versículo 11: Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Então, quer dizer, o trabalhador ele conta com aquele dinheiro naquele dia. Então, se você contratou o serviço de um trabalhador diarista, pague no dia, para que ele não sinta falta, para que não haja necessidade para ele, né? Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça.
Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Está percebendo quantas vezes ele repete: Eu sou o Senhor? É porque ele é o Senhor e o povo lhe pertence, que eles devem então agir dessa maneira, né? Nós devemos ser obedientes a Deus porque ele é o Senhor, porque nós pertencemos a ele. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha aqui, o, a lei régia, né, a lei primordial do relacionamento interpessoal é este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse é o resumo da lei de Deus no que diz respeito a, a, aos outros, às pessoas, aos nossos semelhantes. Isso é repetido por Jesus. Está aqui no Antigo Testamento. Não foi uma novidade. Foi algo que já fazia parte da lei do Senhor. O amor uns pelos outros. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo. Nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava, prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem imposta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue. Não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Quando fala aqui de marca, é de tatuagem mesmo. Era muito comum naqueles dias a tatuagem, né? Especialmente com conotações idólatras, né? Mas aqui Deus fala: não ponham marca nenhuma sobre vocês. Não desonre a sua filha fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro, como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por essa razão, muitos cristãos ao longo da história acolheram em suas casas refugiados, gente que sai de seus países por conta de guerras, por conta de
catástrofes. Cristãos geralmente sempre tiveram esse coração amoroso e aberto para receber, para prestar hospitalidade, para cuidar daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Até mesmo em relação a órfãos, né? que foram por alguma razão separados dos seus pais ou porque seus pais morreram. Muitos cristãos ao longo da história adotavam órfãos. Então essas práticas são práticas genuinamente cristãs, bíblicas. Versículo 35. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos, medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Muitas leis mesmo. Vamos continuar aqui. Castigos para diversos pecados. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um dos seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e eliminarei do meio do seu povo com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Moloque é uma divindade pagã que, em tese, exigia que os homens entregassem a ele, sacrificassem a ele os seus filhos, né? O demônio, o diabo mesmo, levando os homens a cometerem todo tipo de torpeza para profanar o nome de Deus. Então essa é a lei. Se alguém de vocês fizer isso, deve ser morto. Essa era a lei ao povo de Israel. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Os necromantes, feiticeiros, ou seja, aqueles que se voltam para a comunicação com mortos, que fazem trabalhos, enfim, toda aquela questão espírita, macumba, essas coisas todas, né? O povo de Deus nunca lhe foi permitido participar de nenhuma dessas coisas. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. Seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é vergonhoso, é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês.
Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela, tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio. Levarão seu pecado sobre si. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza. Envergonhou seu irmão. Ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Essa, essa, essa repetição toda, né, de que Deus é santo e que Ele quer que seu povo seja santo, e aqui tão claramente, né, eu os separei dos outros povos, vocês precisam ser diferentes deles. Esse conceito talvez tenha ficado cada vez mais distante da nossa realidade, né? Parece que a igreja, o povo de Deus hoje em dia, quer cada vez mais se parecer com o mundo em muitas coisas. Está cada vez mais natural o divórcio, a fornicação, está cada vez mais natural a, o, a falta de compromisso profissional entre os cristãos. Antigamente, pelo menos é o que ouço dizer, né? As empresas muitas delas preferiam contratar cristãos, porque era praticamente garantido que seriam funcionários bons funcionários, comprometidos. Mas hoje em dia isso já não faz qualquer diferença. Muitos até têm evitado contratar cristãos, porque por diversas razões, né? Então, a gente precisa resgatar isso, essa nossa identidade. Nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos um povo distinto dos outros povos. Embora estejamos vivendo no Brasil, antes de sermos brasileiros, nós somos cidadãos do reino dos céus. Precisa haver diferença, grande diferença da nossa vida em relação a outros. Mas por vezes, outros são melhores do que nós. Outros são mais qualificados, são mais corretos, são mais justos. Que a gente se arrependa disso e tenhamos um caminhar diferenciado, né? Versículo 25. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus.
Esse aqui talvez seja o tema principal do livro de Levítico. Tá? Talvez esse versículo aí vale a pena você sublinhar aí na sua Bíblia, né, como um versículo-chave de todo o livro. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Muito bem, agora leitura do Salmo 55. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba? Voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, os seus conselhos, os conselhos dos inimigos. Porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então aqui ele está se referindo a alguém que foi seu amigo íntimo, seu companheiro. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz, ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Alguém que era dissimulado. Né? Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Muito bem. É um salmo didático. Né? Aqui não dá para a gente saber, em princípio, o contexto em que o salmo foi escrito, de quem ele se refere quando fala sobre um amigo íntimo, né? Mas, enfim, mais um dos salmos em que Davi expressa confiança, mesmo em meio aí à perseguição. E agora Lucas, capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam:
Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Veja, modelo tão simples de oração que Jesus nos ensinou. Por vezes a gente considera a oração algo tão complexo, algo tão difícil, algo tão que precisa ser tão elaborado. E aqui Jesus nos ensina uma oração tão simples. É claro que Jesus não quer que a gente fique repetindo e repetindo essas palavras, não é exatamente isso. Mas um modelo, né? Modelo de uma oração simples. Uma oração que tem em vista a santidade do nome do Senhor, tem em vista a vinda do seu reino, o pedido pelo suprimento diário das nossas necessidades, o perdão pelos nossos pecados, a admissão de que nós perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofende, e o pedido para que Deus não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. É uma parábola, né? Então pensa nesse amigo aí que chegou, alguém na casa dele, de viagem, ele não tem pão na casa dele, ele precisa, e já é tarde, meia-noite. Ele vai pedir na casa do amigo: olha, você me dá 3 pães, me empreste. Ele fala: não, não vou te emprestar. Mas se ele insistir muito, o que vai acontecer? Esse amigo vai ser obrigado a emprestar. E essa parábola está num contexto de estímulo à oração. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, aquilo que vocês precisam, peçam incessantemente a Deus. Não com vãs repetições, a ideia não é essa. Repetições vazias não faz sentido. Mas repetições sinceras, refletindo necessidades reais, isso sim, Deus quer que a gente faça isso. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aqui está uma questão importante para a gente considerar. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente deve pedir aquilo que é bom, aquilo que está alinhado com a vontade dele para a nossa vida, né? Ele está dizendo aqui: olha, um filho que pede um peixe não vai ser negado para ele. Um filho que pede um ovo não vai ser negado para ele. Agora, se esse filho pedir uma cobra para o pai, você acha que o pai vai lhe dar? Se o filho pedir um escorpião para o seu pai, você realmente acredita que o pai vai dar um escorpião? Claro que não. O pai sabe dar coisas boas aos filhos. Tá? E aí ele encerra dizendo: olha, o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer dizer, Jesus encoraja a oração, mas não a fazermos pedidos diversos sem nenhum sentido com aquilo que realmente temos necessidade, que realmente vem acrescentar a nossa vida.
o Pai Celeste está disposto a dar o seu Espírito Santo a quem lhe pediu. Só que por vezes não é o Espírito que nós pedimos para a nossa vida. Não é que sejamos mais cheios do Espírito Santo, mais santos, mais consagrados, mais obedientes. Senhor, me faz mais obediente. Senhor, me dá maior amor pela Tua palavra. Por vezes não são essas coisas que a gente pede. E aí, o que acontece? Deus, por vezes, não dá. Não nos concede aquilo. Por quê? Porque certamente não será bom para nós. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Eu não estudei a fundo esse trecho, mas o entendimento imediato que eu tenho é que esse demônio que volta, né, àquela casa, aquela vida, e encontra varrida e arrumada, não encontra ela ocupada. Ou seja, o demônio saiu, as coisas ficaram ali razoavelmente limpas e arrumadas, mas aquele coração não foi ocupado pelo Senhor. Por isso, o último estado daquela pessoa acaba se tornando pior do que o primeiro. Então, alguém que recebe uma grande libertação de Deus precisa ter o seu coração ocupado com o próprio Deus, com a palavra de Deus. Né? A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior
do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo, perdão. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas, e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Jesus sempre nesses embates com os fariseus, né? Sempre muito complicado. Muito bem, vamos registrar aqui a nossa leitura de hoje. Então é isso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.